Olá, boa noite pessoal. Vamos gravar um videozinho aí, né? Falar de algumas particularidades que vem acontecendo ultimamente, né? Em relação às delações que estão sendo feitas, aos escândalos que estão acontecendo, os mais rotineiros aí do dia a dia do Banco Master e da CPMI do INSS, né? Eu vou começar com uma notícia para a gente começar uma discussão. Uma notícia bem antiga que envolvia o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Vamos lá. Eu acho que foi 2024, final de 2023 ou 2024. Foi capa de jornal, a primeira capa de jornal, dizendo que um relatório da Polícia Federal, né? Que o Bolsonaro havia gasto R$ 1.900 em jogos de azar. Né? E a notícia foi essa: R$ 1.900 em jogos de azar, isso é um absurdo para o presidente. Da onde ele tirou R$ 1.900? Com certeza, com verba pública, com certeza vamos caçar. Ele está sendo corrupto, está desviando dinheiro. R$ 1.900 em casa lotérica, isso não é possível. Não é possível um cara que ganha R$ 32.000, que eu acho que é o salário de presidente, 32 ou 36, não me lembro bem agora. Mas foi um escândalo. E depois, na sequência, um pouco mais à frente, aí noticiado no G1 e na G1 e mais um, esqueci o nome da revista, sobre o cartão corporativo do Jair Messias Bolsonaro, que chegava a algo em torno de R$ 19.000 por mês, né? Uma fortuna. E houveram muitas denúncias, houveram muitas investigações, e aí a gente traz tudo isso para cá agora, né? Nós estamos com bastante denúncia lá nas duas investigações que estão acontecendo, tanto na CPMI do INSS, quanto lá nas investigações que estão ocorrendo no Banco Master do Vorcado. Temos dois tumultuadores, né? Acho que é Lindenberg Farias e o Rogério Marinho, que ficam lá fazendo ilações, né? Porque teve doação de empresas ligadas ao Vorcaro para a campanha política, acho que foi do Tarcísio, do Bolsonaro. Envolveram o Nicolas num voo de avião aí também, né? E eles ficam fazendo essas ilações, assim, para tumultuar o negócio. Então, mas espera aí, doaram lá 3 milhões para a campanha do Tarcísio em 2022. A gente vai ver a notícia, é o cunhado do Vorcaro. Gente, assim, tem que investigar, tá? Se tem denúncia, tem que investigar. E aí as pessoas eles começam a fazer essas ilações, tanto o Lindenberg quanto o Rogério Marinho, e aí volta lá pro Tarcísio e pro Nicolas, e aí os dois falam a mesma coisa: gente, investiga, se existe a denúncia, me chama lá, eu vou lá. Mas eu vou contanto que as pessoas que realmente estão envolvidas nas acusações bilionárias, né, também vão. Então, eu me proponho aí, né? Acho que tanto o Tarcísio quanto o Nicolas fez o mesmo discurso. Nós vamos sim, não tem problema nenhum. E aí também o Bolsonaro, que o Bolsonaro também chama o Bolsonaro também. Tira ele lá da Papudinha não, que agora ele está internado, né, no Hospital de Brasília. Mas leva ele para depor na CPMI.
Leva ele para depor na CPMI, leva os três, leva o Bolsonaro, o Tarcísio e o Nicolas. Seria espetacular, excepcional, não se deve ter medo disso. E se, de fato, em algum momento eles cometeram algo ilícito, que sejam, que sejam responsabilizados, né? Mas para que isso aconteça, caros amigos que estão me ouvindo, a bancada do PT lá, que, salvo engano, gira em torno de 20 ou 30 mais ou menos, que fazem parte, precisa assinar lá a CPI do INSS e a CPMI, ou a CPMI do Banco Master, ou ao contrário, ainda as siglas, não me liguei nessas siglas ainda, né? Que não são assinadas. Porque para assinar, se eles assinarem, concordarem com tudo que está sendo pedido na investigação, vai Tarcísio, vai Bolsonaro, vai Nicolas, mas vai Lula, vai o filho do Lula, vai Toffoli, vai Alexandre de Moraes, né? Vai o irmão do Lula, quebra sigilos, né? Quebram sigilos que eles estão tentando segurar até agora. Assina, caros amigos. Assina. Assina lá a CPMI e a CPI, tanto do Banco Master quanto do INSS, e deixa aí todo mundo, né? Então eles ficam fazendo essas relações, tumultuam. Aí o pessoal para eles e fala: peraí, o Rogério Lindenberg, a gente concorda. Ah, mas assina. Pega a tua bancada aí e assina aí para que isso aconteça, e a gente chama todo mundo. E aí eles falam: não, peraí, não é bem assim. Não vamos assinar. Nós queremos só que investigue um lado da moeda, o outro lado da moeda não pode ser investigado. E aí, quando a gente for falar, eu falei de dois valores, né? Iniciei falando de dois valores, falamos aí de um jogo na lotérica que a Polícia Federal fez um relatório que foi gasto R$ 1.900. Se foi ilícito ou não foi ilícito, eu acho que pela época foi 2024, se até agora não aconteceu nada, né? Se até agora o leite condensado não era ilícito, é porque não era ilícito, né? Outros processos foram arquivados pela Procuradoria-Geral da União, da República, a PGR. Né? Algumas acusações em relação à compra de vacinas, algumas delações envolvendo aqueles problema das joias, foram arquivados por falta de prova e por não ter nada, por não ter nenhuma ilegalidade. Não tem como se manter isso, né, por muito tempo. E aí nós temos realmente os grandes montantes acontecendo aí nessas últimas denúncias. Gente, eu não estou falando dos dinheiros que foram desviados, devolvidos, e depois foram desviados, devolvidos para o governo, e agora o governo está devolvendo para os ladrões, né? Em alguns casos. Né? Quem devolveu o dinheiro para o Estado, agora o Estado está devolvendo, porque descondenaram todo mundo e eles saíram e estão querendo receber o dinheiro de volta. Dinheiro de propina, né? Não, vocês me tiraram, então, como eu sou inocente, eu quero meu dinheiro de volta. Né? Foram dinheiros do mensalão, do petrolão, do escândalo dos Correios, do escândalo, e teve um escândalo das pensões, que hoje está arrebentando aí para os aposentados, mas das pensões lá do Banco do Brasil. Vamos pesquisar. Estou dando algumas informações e se tiver alguma coisa errada aí, vocês me corrijam depois no comentário do vídeo que a gente vai lá pesquisar, não tem problema nenhum. Tá? E aí nós temos agora os valores que estão acontecendo agora, né? Nas delações que estão acontecendo agora. 129, eu anotei aqui porque eu não lembrei tudo de cabeça, vou ler, tá? 129 bilhões numa negociata, 30 bilhões noutra negociata, são dois ministros do Supremo Tribunal Federal, um recebeu por familiares 129 bilhões e outro recebeu 30 bilhões. Uma festa para tratar tudo isso, né, regada a uísque e mulheres, mas isso não é problema. Uma festa regada a uísque e mulheres não é problema. Não tem nada fora da lei nisso. Tem comprometimento, tem conflito de interesses, que as pessoas não poderiam estar lá, né?
Mas se as pessoas forem lembradas só por isso, não existe. Como tem um falso. Tem uma coisa que precisa ser dita, tá? Vamos falar desse contrato aí de 129 bilhões de reais para um escritório da advocacia de um parente de um dos ministros, uma parente de um dos ministros, que não tem nada de ilícito nisso, tá, pessoal? Não existe ilicitude nisso. Tá? Embora o valor seja exorbitante, ninguém ganhe dinheiro desse. Cada um faz, se alguém fizer um contrato comigo de 129 bilhões de reais, é um contrato entre eu e a pessoa. Se a pessoa fala que eu valho 129 bilhões de reais, é um problema da pessoa. Não existe nada ilícito nesse contrato. Esses dias atrás eu vi um jurista falando, né? Não, mas vocês estão falando, não existe, não tem, não é ilícito mesmo. Você descobriu a América, o jurista. Você descobriu o Brasil debaixo da fronha, né? Ilícito é ser pago para esta pessoa e aquela outra pessoa julgar os processos desta pessoa envolvendo esta empresa e aí é um conflito de interesse. Né? Isso é ilícito. Esquece os 129 milhões que foi dado lá, problema de uma empresa para outra empresa, mas essa terceira pessoa que beneficia os processos desta negociação, esta terceira pessoa está cometendo um ato ilícito. Tá? Ele não pode se envolver nisso. Então é isso que está sendo discutido e não o valor do contrato. Da mesma forma, os 30 bilhões lá para a família de uma pousada aí muito, né, um resort, né? O negócio que foi feito lá com os familiares, primos, irmãos, tios, não existe não existe ilícito no negócio. Existe o cara fazer o negócio e essa pessoa que está aqui no poder julgar o que está acontecendo aqui, fazer beneficiar essas pessoas que estão aqui por valores que foram, dou valores aqui, você me ajuda aqui, tá? Isso é ilícito. É isso que está sendo discutido. Esse é o escândalo. Né? Ninguém está querendo punir ninguém de forma errada, tá? Mas isso é imoral, tá? Antes de ser ilícito, é imoral. Uma vez sendo imoral, a PGR, a Polícia Federal tem que investigar e se houve beneficiamento, se houve qual que é a ação do lobista, né? Uma facilidade de negociação, uma imposição de negociação, aí é lícito. A pessoa tem que, no mínimo, deixar de exercer a função pela qual ela está sendo paga por terceiros para trabalhar com essas facilidades, tá bom? Eu vi uma entrevista de atrás, eu acho que tava o Kassab, o Ratinho Júnior e o Caiado, né? E aí eles foram perguntados pela entrevistadora, pela repórter, como que eles agiriam em relação a essas delações, tanto no Banco do Master quanto do INSS. E aí o Ratinho Júnior saboneteou, o Caiado, no auge da sua arrogância, falou assim: quando eu for presidente, vocês vão ver como é que eu vou lidar com isso. Saboneteou, né? Você não vai ser presidente, meu amigo. E outra, nós não queremos esperar até outubro de 2026 para saber disso. Nós queremos que as pessoas sejam responsabilizadas agora. Eu não quero te eleger presidente para descobrir que você não vai fazer bosta nenhuma. Aí o Kassab viu a merda que estava acontecendo e falou assim: a entrevista acabou. Então, gente, complicado, né? Eu dei a intenção de valores, né? Exatamente, por exemplo, porque a gente fazia um temporal aqui em R$ 1.900. Não que o temporal não tenha que existir, porque quem rouba 1.900 rouba 129 bilhões, mas a mesma ação que estava dada aqui não está sendo dada aqui. Tá? Cadê as pessoas? Cadê a Polícia Federal? Cadê as tornozeleiras? Cadê esses de atrás um repórter do Amazonas? O repórter fez uma
uma delação em relação a um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e ele disse assim, ó, esse ministro está usando verba pública, um carro lá, um recurso público para os familiares, e não pode. No dia seguinte, às 6 horas da manhã, a Polícia Federal estava na casa dessa pessoa, desse repórter, né, que foi calado e sumiu, e desapareceu com medo, com a Polícia Federal recolhendo computador, celulares e intimando para depor, porque segundo ele havia uma perseguição política. Caracterizou-se perseguição política. Então, complicado. Pessoal, vou bater de novo na mesma tecla. Nós estamos um ano de eleição. Temos alguns candidatos. Não tirem conclusões por vídeos. Eu estou gravando um vídeo, eu não tire conclusões pelos vídeos. O que a gente está tentando incentivar aqui é que vocês pesquisem, né? Peguem lá quem são as pessoas. Nós temos as 5, 6. Vai atrás. Vai ver quem são os responsáveis dos escândalos do passado. Quem é o responsável pelo mensalão? Quem é o responsável pelo petrolão? Quem é responsável pelo escândalo dos Correios? Quem é o responsável pelo escândalo das pensões? Vá atrás dessas pessoas antes de votar. Né? É isso que a gente está incentivando aqui. Nós não somos dono da razão, não queremos ser o dono da razão, mas nós temos um conceito. Nós não podemos sair de um presidente que fez o Brasil subir durante uma crise de uma pandemia e uma guerra e trazer ele de volta para a mão de um bandido, comprovadamente condenado e solto por uma manipulação judicial, e nós regredirmos por mais 4 anos. Sendo que a gente podia estar saindo dos últimos 4 anos de um cara que, né, segundo vocês, não servia para ser presidente. Aí a gente tirou daqui e colocou de volta na mão, como diz, vou repetir de novo o que disse o vice-presidente do Brasil hoje: levar o meliante de volta para a cena do crime. E o meliante está de volta na cena do crime, cometendo os mesmos crimes, os mesmos escândalos, com as mesmas pessoas, né? Com os mesmos atores que roubaram lá atrás, estão roubando agora, com nomes mais bonitos, com barba, com chapéu agora, com capa, mas são os mesmos. São as mesmas pessoas que foram punidas atrás, estão recebendo de volta tudo que tiveram que entregar, tiveram que devolver, estão recebendo de volta agora, e com juros, e com bônus, e com outros escândalos. Beleza, pessoal? Vamos pesquisar. Não sou dono da razão, de tudo que eu disse aqui, se tiver alguma coisa, uma inverdade, ou alguma informação que faltou, que às vezes eu já disse isso algumas vezes para você, eu posso não estar trabalhando com 100% da informação, ela pode estar rasa, mas a intenção é deixar ela rasa para que vocês consigam ir lá na internet, dar um Google lá e pesquisar, puxa, o que foi dito lá em relação a esses escândalos, é verdade? Ou como aconteceu? O que aconteceu? Quem são as pessoas envolvidas? Essas ilações que estão sendo levantadas têm fundo de verdade? Não tem que investigar? Tem que investigar, mas vamos investigar todo mundo então? Vamos pegar todo mundo? Vamos pegar o MDB, vamos pegar o PSD, vamos pegar o PL, vamos pegar o PT, vamos pegar todo mundo e limpar todo mundo? Vamos trocar todo o Senado e toda a Câmara dos Deputados? Vamos trocar de presidente? Vamos. Vamos investigar todo mundo. Certo, pessoal? É isso que eu estou tentando incentivar nesses vídeos que estou gravando ultimamente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Participem. Quando eu mando para alguns amigos, eu mando lá um linkzinho do YouTube, que é onde tem um canalzinho bem legal lá. Vão participar lá e tragam informações, que eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa e dizer que dei uma informação errada e corrigi-la se for necessário. Beleza, pessoal? Obrigado, boa noite.